Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos aí para mais uma aula, né, de ética e educação. E hoje nós vamos trabalhar aí mais dois capítulos, né, o capítulo 4 e 5 do livro do Mário Sérgio Cortella, né, sobre Cortella. E hoje nós vamos trazer uma temática para a gente discutir um pouquinho, trazer algumas reflexões, que é o amor pela educação e o educar com amor, né? Então, esses dois capítulos, eles vão trazer para a gente ali uma reflexão um pouquinho mais acentuada sobre a questão, né, de como nós atuamos dentro de um contexto educacional e de formação ali do sujeito, pensando na questão ética, atuando com amor, mas um amor que não deve ser incondicional, porque essa ideia de amor incondicional ela traz prejuízos para o desenvolvimento, não benefícios, porque o amor incondicional é aquele amor que aceita tudo, que permite tudo. E quando a gente fala de amor e de educação, a gente não pode aceitar tudo e nem permitir tudo. Então, ele vai trazer um pouquinho dessa reflexão com a gente, e pensando aí, então, qual é o nosso papel, né, enquanto educadores, enquanto família, pensar este cuidado e essa atenção que deve ser dada na educação dos nossos estudantes, das nossas crianças, adolescentes, e pensando também de uma forma ética, a não humilhar, a atuar de uma forma grosseira nesse processo educacional, que é um grande desafio. Então, a gente vai permear um pouquinho essas discussões. Eu tirei alguns receitos ali para a gente refletir, e para a gente começar, então, né, ali no, na página 59, ele traz para nós, né? Pais e mães, professores e professoras devem formar novas gerações. E isso aqui, vamos fazer uma pausa já para a gente conversar. Eu acho que é interessante nós pensarmos nessa relação, porque a nossa função, em tanto quanto pais, tanto quanto professores, é formar esses sujeitos para esses novos tempos que vão vir, para essa sociedade, para a comunidade onde nós estamos inseridos. Então, essa é a primazia, talvez, aí da nossa atuação profissional. E também, né, pessoal, família, e como família, né, na nossa atuação familiar. Mas ele diz assim que não é só formar para novas gerações, mas é formar para que tenham ambição de mais qualidade de vida, ou seja, de sair da onde eles estão para algo que seja maior e melhor, né? É de mais conhecimento e de mais afeto. E aí são dois pontos que nós precisamos hoje muito na nossa sociedade. Primeiro, de mais conhecimento, porque nós estamos aí nos tornando uma geração da informação. Nós temos muita informação, mas nós não construímos conhecimento a partir dessa informação. E a questão do afeto, que é outra coisa que tem se perdido. Nós estamos cada vez mais buscando uma individualidade e esquecendo, né, dessa relação grupal, dessa relação de comunidade que nós vivenciamos, no qual nós estamos inseridos, né? E de mais convivência saudável. Isso então nem se fala, né? As relações tóxicas que nós vivenciamos aí, não só nas relações afetivas amorosas, mas nas familiares, nas relações de trabalho, tudo isso vai influenciar naquilo que nós somos enquanto sujeito e aquilo que nós passamos enquanto formação para esses que estão em desenvolvimento. Continuando, não somente para si, si e a qualquer custo. A pessoa que deseja apenas para si e a qualquer custo colide com a convicção de viver coletivamente. Ou seja, nós não podemos buscar essas demandas somente para nós ou fazer qualquer coisa para conquistar isso. Não, sempre pensando na atuação coletiva, né? Isso traz à tona a distinção entre comunidade e agrupamento, que é legal a gente ver o que ele traz como distinção entre esses dois conceitos. Então, quando as pessoas têm objetivos comuns, mecanismos de autoproteção e a autoproteção recíproca, eles formam uma comunidade, ou seja, a comunidade, ela, além de ter esses bens comuns, né, ter esses objetivos comuns, elas pensam tanto na proteção, né, do próprio sujeito, como na proteção de todos os outros. E essa proteção não é só no sentido de cuidado de algo que possa afetar, né, mas é uma proteção, né, de cuidado em todos os âmbitos do desenvolvimento. Então, é um cuidado na alimentação, é um cuidado no afeto, é um cuidado em alcançar ali um maior desenvolvimento, maior qualidade de vida. Então, quando a gente fala desse cuidado, né, dessa proteção recíproca, ele é um cuidado integral do sujeito, não apenas no sentido de uma proteção física, mas é um cuidado integral. Já o agrupamento é só uma junção de pessoas com objetivos que coincidem, ou seja, eles têm um objetivo que é comum,
Porém, não há mecanismos de autopreservação e de proteção recíproca. Um exemplo que eu gosto de dar quando eu falo da questão de agrupamento, por exemplo, um ônibus. Dentro de um ônibus é um agrupamento, todos têm um objetivo comum que é chegar num ponto específico. Porém, cada um está por si ali. Né? Então, um não está relacionado com o outro, um não está vinculado, não está integrado ao outro. Né? E isso faz a gente pensar um pouquinho como nós agimos dentro da nossa sociedade. Então, esses são alguns pontos para a gente começar a nossa reflexão. Primeiro, então, a gente vai retomar que educação não é sempre coletivo. Quando eu falo de educação, sempre é coletivo. A educação ela não se faz por si, ela não se faz sozinha, ela se faz na coletividade e na interação com o outro. Né? E atuar, então, na educação é sempre atuar coletivamente e exige um interesse genuíno pelo outro. E por que um interesse genuíno? Porque a educação é, ela não tem um fim específico, mas ela tem um fim nela mesma, que é esse desenvolvimento, que é essa busca pelo conhecimento, que é essa integração do sujeito com o todo, né, na vida. E por isso que tem que ter um interesse genuíno, porque eu desejo que o outro se desenvolva, eu desejo que o outro modifique o seu status, né, da forma como ele está, para algo que seja melhor, para um bem comum, não tanto para o bem do sujeito, mas para um bem comum, que é um bem maior. Então, seja pais ou professores, devem fazê-lo não por oportunismo ou interesse, mas por fazer o bem e saber que aquilo também lhe faz bem. Isso é interessante a gente pensar, porque muitas vezes a gente vai atuar profissionalmente e eu espero que vocês não façam isso, é, só pelo oportunismo ou interesse. Ou seja, eu tenho a oportunidade de atuar, então, como professor, então eu vou. Não porque eu gosto da profissão, não porque eu tenha paixão ali pelo que eu faço, não porque eu tenho interesse pelo desenvolvimento do outro, né? Não porque eu quero educar, mas porque para mim é uma oportunidade de sair de onde eu estou, porque é uma oportunidade de ganhar dinheiro, porque é uma oportunidade de fazer alguma coisa diferente, oportunidade de ter 2 férias no ano, seja lá qual desculpa que se dá para isso. Ou, né, aliás, por interesse, né? Por interesse específico, ou por oportunismo também, que tipo assim, então me surgiu a oportunidade de fazer isso e para eu receber alguma coisa em troca, então eu vou, mas não pela paixão, né? Não por aquele interesse, pelo amor à profissão. E quando eu digo isso, não estou dizendo que nós temos que trabalhar e atuar por sacerdócio, porque essa é uma visão muito prejudicial da educação. Que eu só tenho que trabalhar por amor. Não, não é isso, justamente pelo contrário. Né? Nós somos uma profissão estabelecida e temos que, né, atuar tal qual a qualquer outra profissão. Porém, nós devemos fazer a nossa atuação com amor. E porque nós trabalhamos com vidas, né? Nós não estamos trabalhando com máquina, nós trabalhamos com vidas. E isso faz total diferença, porque eu posso afetar essas vidas de uma forma negativa, como nós já discutimos nas outras aulas, e aquilo, né, implicar em todo o seu desenvolvimento, em toda a sua relação de vida, né, em todas as suas interações sociais e para o resto da vida, né? Eu sempre falo isso e penso muitas vezes como nós fomos afetados pelos professores que passaram por nós, tanto de forma positiva quanto de forma negativa. Tá? Então é entender que quando nós atuamos de forma coletiva, pensando nesse coletivo, quando nós atuamos de forma genuína, com interesse no outro, esse oportunismo e esse interesse negativo, ele não vai estar presente, mas sim, né, a paixão que nós temos pela nossa atuação, sabendo que aquilo que nós fazemos, né, eu falo que é de uma forma pródiga, porque eu não espero que o outro, muitas vezes, entenda ou que o outro vai reconhecer aquilo que eu faço, mas é saber que eu estou fazendo o meu melhor e o bem para ele, mas também que aquilo que eu estou fazendo para ele vai reverter para mim. Porque vamos pensar, gente, que os alunos que passam por nós, durante toda a nossa carreira docente no magistério, são pessoas que vão produzir para a sociedade em algum momento e de alguma forma, seja ela como um juiz, um advogado, como um médico, como um futuro professor, seja ela em outras atuações, né, na nossa sociedade. Mas de todas elas, elas vão estar servindo também coletivamente, porque eu dependo do outro para algumas situações. Se eu vou, por exemplo, na feira, eu dependo do trabalho e da atuação do feirante, então, não só na questão de vender para mim ali as coisas, mas também de produzir. Então eu dependo do outro, e que se ele produzir bem, vai fazer bem para mim que necessita de comprar.
e por aí vai, né? Todas as outras demandas que a gente tem. Então, por isso que quando nós formamos bem uma pessoa, aquilo vai retornar para nós, não só para nós, mas enquanto sociedade, enquanto comunidade, também de uma forma positiva, né? E isso nos faz pensar muitas vezes o porquê que eu atuo na educação e que educação, então, que eu acredito ser possível. Porque se nós eh, estamos ali só por interesse ou oportunismo, opa, vamos fazer qualquer outra coisa da vida, né? Onde está a nossa postura ética, né? Dentro desse contexto. Agora, se nós estamos pensando, né, num bem que é o bem para o outro e o bem que isso vai retornar para nós, não que eu faço buscando aquilo que vai retornar para mim, mas sabendo que a nossa boa atuação também vai me fazer bem enquanto sujeito, não só na realização, mas, né, na produção que esse sujeito ele vai ter para a sociedade, o que ele vai produzir para a sociedade, que educação que eu acredito que é possível ser desvelada por mim e que educação que eu acredito ser possível desenvolvida pelo outro. Né? Que educação é essa? O que eu estou chamando de educação? O que eu considero como educação nesse contexto? Né? E eu estou educando para uma comunidade, então para essa ação coletiva, né, de objetivos comuns e mecanismos de autoproteção e proteção recíproca, ou seja, proteção do outro, ou eu educo para o agrupamento, uma educação para o agrupamento, então no qual vai ter objetivos comuns, mas não existe mecanismos, né, de autoproteção e de proteção recíproca. Ou seja, cada um por si, Deus por todos, né? E isso traz para nós uma relação muito negativa, tanto de educação quanto de formação do sujeito. E, infelizmente, muitas vezes, a nossa forma de atuação docente ela vai direcionar para isso. Quando nós esquecemos, né, das questões dos valores, e são tanto os valores éticos quanto valores morais, que nós vamos desenvolver aí no dia a dia da escola. E não só na nossa atuação, mas também na atuação da família dentro desse contexto, né? Então, a educação por valores, ela é extremamente importante. Porque quando eu educo para a comunidade, eu educo com valores e por meio desses valores. E quando eu digo educo com valores e por meio de valores, é dizer que eu vou educar, o conteúdo de valores vai ser trabalhado, mas eu atuo a partir desses valores. Porque uma coisa é nós, enquanto educadores, trazermos ali como conteúdo alguns valores éticos, morais, mas nós não atuamos dessa forma. Ou seja, eu falo para a criança lá que ela tem que ser honesta, mas eu não sou honesto. Eu falo, né, para o nosso aluno que ele tem que ser respeitoso, mas eu não sou respeitoso com ele. Então, existe ali muitas vezes, né, uma discrepância entre a minha prática e a minha fala. E isso traz uma confusão cognitiva para o sujeito, para o estudante, e que vai ter outras formas de compreender tudo aquilo. Mas daqui a pouco a gente volta nessa ideia. Então, quando eu falo de educação com valores e por meio de valores, eu tenho que entender que o amor precisa de correspondência, né? Aí são duas falas do Cortella que eu acho super interessante. O amor precisa de correspondência. E essa correspondência é alguém que ele possa se espelhar, é alguém que possa corrigir com amor, é alguém que possa direcioná-lo no seu caminhar, no seu dia a dia. Então ele precisa ter essa correspondência, a quem ir, a quem falar, a quem, né, buscar como referência. E muitas vezes nós não somos essa correspondência, e por isso nós temos que tomar um grande cuidado. E aí no capítulo 5 ali, né, no capítulo 6 aliás, Cortella vai falar da autenticidade, o quanto nós temos que ser autênticos no sentido de oferecer para o sujeito, mesmo quando nós falhamos, o retorno, né? Então nós falamos, opa, né? Desculpa, falhei, então vamos começar de novo. Então a gente tem que ter essa hombridade de justamente reconhecer as nossas falhas quando nós não somos éticos, quando nós não somos autênticos e buscarmos essa correspondência mais fidedigna ali para o estudante. É necessário, né, quando a gente fala de valores, a discordância respeitosa, porque ela é sinal de amorosidade. E eu acho fantástico essa fala também do Cortella. Por quê? Só porque eu tenho amor e só porque eu busco esses valores, não quer dizer que eu tenha que aceitar tudo o que você faz, né, o que o outro faz. Eu posso discordar de você com respeito e com amor, porque quando eu discordo, dou oportunidade para o outro também de refletir sobre. Então, eu não vou deixar aquele sujeito, né? Muitas vezes, mesmo que eu pense que ele esteja errado,
pensando daquela forma ou agindo daquela forma, mas eu vou ser um agente de mudanças para aquele estudante, para aquele aluno. Eu vou ser um agente de transformação. E isso traz para ele possibilidades de desenvolvimento, né, múltiplos em todas as áreas da vida. E faz com que ele também busque trabalhar com outras hipóteses, trabalhar com outras relações e também se sentir amado dentro desse contexto. Porque muitas vezes a gente vai ver muito isso em crianças pequenas, elas vão ter um mau comportamento ou vão ter uma má ação, não porque elas querem mesmo aquilo, elas até sabem que é errado, sabem que aquele pensamento, né, não é tão devido, mas é porque ela quer a atenção, ela quer essa demonstração de carinho, ela quer essa demonstração de olhar sobre ela. E por isso que para nós é muito importante nós percebermos essas nuances nos alunos e agirmos de uma forma muito pontual, né, e de uma forma muito respeitosa, porque muitas vezes, né, essa necessidade de discordar, ela não é totalmente uma discordância, vamos dizer assim. Mas é muitas vezes, né, a presença, a sua presença que o aluno quer. Né? E a sua presença, sendo assertiva, sendo muito pontual, vai trazer essa relação de amor e afeto para ele. E a ideia, né, de eu compreendo, mas, né, o que ele quer dizer com isso? Muitas vezes, quando a gente tem os adolescentes, os jovens, né, ou mesmo a criança, os nossos estudantes, eles têm um comportamento que é inadequado, ou nossos filhos, né, nós vamos corrigir, mas corrigir com amor. Então, assim, olha, eu compreendo, né, que você fez isso, que você talvez não tinha intenção, ou que agiu de uma forma impensada, mas existem consequências. Mas eu não posso aceitar que você faça isso, eu não posso aceitar que você fale isso, que você tenha esse tipo de ação, ou que você tenha esse comportamento. Então, há uma necessidade de educar, de demonstrar. Eu vou mostrar que eu amo o sujeito, eu vou mostrar que, independente do que ele faça, né, eu respeito ele enquanto sujeito, enquanto outro, porém, é necessário que eu faça essa correção. Né? Então, mas por isso que nós temos que agir sempre de uma forma muito respeitosa. Porque não é só porque a pessoa falhou que eu tenho que ir lá e vamos aproveitar a Páscoa que nós estamos passando aqui, né? Malhar o Judas. É que eu não posso só ir lá e começar a agredi-lo verbalmente ou muitas vezes fisicamente, que nós observamos, né, enquanto pais, a gente vai ver aí vários pais fazendo isso. Eu não posso desrespeitá-lo enquanto sujeito, muitas vezes educadores, né, que se dizem educadores, desrespeitam verbalmente ali alunos também. E vamos sempre lembrar que nós somos o adulto da relação, nós temos que ter a maturidade e a compreensão né, da fase do desenvolvimento e entender que nós temos que ter esses valores em nós para podermos transmiti-los, né, ou mesmo desenvolvê-los ali nos nossos estudantes. Seguindo, e isso muitas vezes vai acontecer, né? Esses comportamentos também, como eu falei para vocês, porque a criança ali, o aluno, ele quer uma atenção, ele quer um olhar. E isso acontece porque, se nós formos olharmos para a nossa sociedade hoje, houve ali uma ruptura, né, do diálogo e desses valores. Tanto no contexto familiar quanto no contexto escolar. Então, família e escola romperam com o diálogo, com a presença e com a intencionalidade educativa, atuando muitas vezes na reatividade, na omissão ou na indiferença. E o que eu quero dizer com isso, né? Quando a gente fala do rompimento com o diálogo, é a falta mesmo hoje de sentar, né, dentro do contexto familiar, não existe mais tempo para as famílias sentarem, conversarem, como foi seu dia, o que você fez, o que deixou de fazer, você conheceu alguém, o que foi a parte mais gostosa do seu dia, né? Ou outras, né? Tempo para brincar, para assistir um programa de televisão juntos, para fazer um programa junto, vamos para um parque, vamos para um museu. Isso foi se perdendo. E isso rompe, né, com essa possibilidade de diálogo, de interação com o outro. E isso não traz a presença física que é muito necessária. E professores muitas vezes também têm isso, porque ele está tão preocupado com o conteúdo que ele tem que passar, com a atividade que ele tem que dar, e ele esquece de fazer essas trocas, né? Esse diálogo, essa conversa, esse momento de interação, que é muito mais importante do que o conteúdo ali no contexto de sala de aula.
E isso, né, os pais, a desculpa dos pais ali, né, não tenho tempo porque eu estou trabalhando, porque eu tenho que limpar a casa, porque eu tenho que isso, porque eu tenho que aquilo. Na escola, para o professor, porque aqui é meu trabalho, aqui eu tô com muito, tenho muito conteúdo, eu tenho muita atividade, eu tenho muito livro didático, eu tenho muito isso, muito aquilo. Ambos, né, tanto família quanto professores, aí o cansaço. É porque eu estou cansado, então não vou fazer. E também hoje o que a gente vivencia, a gente não pode tirar isso, né, é, ali da nossa visão, que é a questão da hostilidade. Tanto professores quanto os pais muitas vezes são alvo da hostilidade ali, principalmente de adolescentes. Mas eu falo que essa hostilidade, ela é um sintoma dentro do quadro, né, desse adoecimento que a nossa sociedade tem hoje. E nós não podemos trabalhar ali a hostilidade com hostilidade. Nós temos que, né, nós não podemos ser reativos a isso, porque reativo é aquele comportamento explosivo, muitas vezes, que se tem de reação a algum comportamento inadequado. Então, o aluno gritou, o filho gritou, então eu grito também. E a gente vai bater boca, né, vai peitar um ao outro, e enquanto professores eu falo que a gente sempre perde. Na omissão, no sentido, eu tô vendo quebrar, tô vendo brigar, tô vendo falar, mas eu não faço nada. Isso também é um grande problema. Ou na indiferença, né? Tipo, não tô nem aí, né? Se a água, né, correu para cima, correu para baixo, não vai fazer diferença nenhuma. E isso é um grande perigo para o contexto educacional, porque isso faz com que o sujeito, muitas vezes, tente buscar essa atenção, tente buscar esse diálogo de formas inadequadas ou de outras formas. E isso faz com que o sujeito muitas vezes não se sinta amado, que ele não se sinta valorizado ou respeitado, até mesmo respeitado, né? E mesmo enquanto professores, nós fazemos muitas vezes isso também. Nós também nos sentimos dessa forma. Então, nós temos que trabalhar sempre para uma educação que ela é transformadora, mas que não fique, né, nesses mobilizada só nessa base conceitual de trabalho, conteúdo, cansaço e hostilidade, que não trabalhe só na reatividade, mas que trabalhe, né, na amorosidade. Seguindo, enquanto família, muitas vezes, a gente vai observar ali uma terceirização da responsabilidade de educação para a escola, né? Então, o Cortella ele vai trazer muito bem isso ali, mostrando muitas vezes o quanto essa responsabilidade é direcionada para a escola e a família se omite em relação a isso. Né? E essa omissão a gente pode discutir ela a partir de vários fatores. Pode ser tanto uma omissão pela falta de conhecimento de como fazer e o que fazer, quanto a omissão também pela indiferença, ou mesmo porque acha que não é responsabilidade dele, que a escola tem que dar conta. Né? Então, existem N fatores. Enquanto educadores, nós temos que olhar para essas questões também e buscarmos estratégias para lidar com isso. Porque não adianta a gente chamar pai e mãe lá e desce a lenha no pai com a mãe. Porque muitas vezes eles também não sabem o que está fazendo, não sabem como fazer. Vamos lembrar que muitas vezes eles são pai e mães assim pela primeira vez. Né? E mesmo que seja pela quinta, sexta vez, também não é muito fácil. Né? Cada criança é uma criança. Então, depende que nós também venhamos ajudá-los nesse contexto. Mas também, por outro lado, nós temos ali a escola que, não generalizando, né, não quero generalizar, mas a gente vai ter dentro no campo educacional, na escola, também muitas vezes a omissão dos professores e de outras pessoas responsáveis pela educação, um não acolhimento dessa educação, entendendo a educação como se fosse a questão dos valores e somente responsáveis pela escolarização, que seriam os conteúdos. E não é. Né? A gente já estudou aí o Brandão, Carlos Rodrigues Brandão, no qual a gente percebe entende que a educação ela faz parte da vida e ela é um todo, não tem como dissociar. Né? Que a educação ela acontece em qualquer lugar, a qualquer momento, com todos os sujeitos. Então, nós temos uma polissemia, né, tanto no sentido conceitual, né, a polissemia, mas uma multiforma, aliás, né? Não só de conceito, mas uma multiforma de apresentação e representação do que é educação. E a escola é responsável também por essa educação, porque a partir do momento em que eu ajo de uma forma adequada ou inadequada com o aluno, eu estou mostrando para ele ali valores que ele vai levar para a vida. Então, eu estou agindo dentro do campo educacional. Não é só responsabilidade de família, também é responsabilidade da escola nós atuarmos dentro dessa questão educacional.
Tá? Então, ambas as instituições são responsáveis, cada qual com a sua especificidade na tarefa educativa, que ela é compartilhada. Então, cada instituição, tanto família quanto escola, tem a sua responsabilidade, tem a sua parcela de responsabilidade e atuação. Porém, ambas fazem parte dentro desse processo. E como nós já vimos nas aulas passadas também, outras instituições, tanto como instituições de trabalho, instituições religiosas e por aí vai. E aí o Cortella traz uma fala que é fantástica, né? O mundo que nós vamos deixar para os nossos filhos depende muito dos filhos que vamos deixar para este mundo. Ou seja, né, o que, que eu vou deixar para o meu filho? O que, que eu estou deixando enquanto produção, né, para a vida, para o meu filho? Também depende do filho que eu estou deixando para esse mundo. Se eu não educo para esses valores, como que eu espero esses valores para essa criança, para esse sujeito? E aí ele diz: cautela. Quando o importante fica sufocado pelo urgente, o tempo consumido para consertar o distúrbio é muito maior do que o que seria utilizado para preveni-lo. E eu achei fantástico isso, porque isso representa muito a nossa sociedade hoje. Enquanto educadores que nós valorizamos muito o conteúdo e nos esquecemos, né, do humano que está ali por detrás daquele aluno, daquele estudante, quando nós esquecemos que existe uma pessoa, um sujeito que sente, que vive, que gosta, que ama, que odeia, que chora, que entristece, que fica feliz, né? Se eu tenho um sujeito ali da subjetividade, quando eu perco essa dimensão, né, eu sufoco ele com isso que é urgente, que é o conteúdo, e não o que é importante, que é refletir a vida, que é pensar, né, que é se relacionar, que é interagir. E isso vai fazer com que se crie cada vez mais, né, doenças. E aí nós vamos ver na sociedade hoje, gente. Nós vivemos numa sociedade que ela é doente, ela está doente e se adoecendo cada vez mais, né? Seja pelos problemas, pelas condições psicológicas, doenças psiquiátricas e por aí vai. Depressão, ansiedade, síndrome do pânico e por aí vai. Temos uma infinidade de doenças que vão, doenças não, de transtornos e distúrbios que estão afetando ali a diversidade de sujeitos, porque nós estamos criando, né, esses problemas, nós estamos criando esse distúrbio. E como Cortella diz, para nós buscarmos ali depois reajustar, buscarmos ali remediar a situação, é muito mais difícil. É muito mais difícil do que seria se nós fôssemos prevenir toda essa situação, né? Então, quando nós falamos dessa educação, né, por amorosidade, ela exige responsabilidade com esses valores que são passados e uma responsabilidade de nós, enquanto famílias e enquanto educadores, né? Então, para educarmos, precisamos ser educados. Para eu atuar com valores, para eu atuar dentro do ambiente ético, de uma condição ética, eu tenho que ser ético. Para eu ensinar ética, eu preciso ser ético, né? Então, precisamos atuar com valores e com autenticidade. E a autenticidade, né, o Cortella vai dizer ali que exige a recusa a ser contraditório. E é legal a gente pensar nisso, porque assim, se eu vou falar para vocês sobre ser educador, né, e vocês veem a minha postura enquanto educador, se a minha postura enquanto educador é contraditória àquilo que eu falo, quais são os valores que vocês vão pegar? Quais são os valores que vocês vão, muitas vezes, ali se apropriar? Não é daquilo que eu estou falando, mas daquilo que eu estou fazendo. Enquanto educadores, depois de formados e atuantes, a nossa atuação profissional está muito baseada nos professores que nós tivemos durante o nosso desenvolvimento escolar, seja lá desde a educação infantil até no ensino superior. Esses professores serão os modelos que nós vamos seguir. E por isso que, quando nós falamos de uma educação respeitosa, ela tem que ter uma autenticidade, essa autenticidade recusa esse contraditório, né? Porque eu não posso falar uma coisa e agir de outra forma. Claro que se isso acontece, o Cortella vai dizer que, olha, nós temos que aprender a reconhecer essas falhas e buscarmos essa reparação, porque nós não somos perfeitos. Mas isso não pode ser desculpa para nós fazermos coisas que não são devidas. Então, ser autêntico é ser respeitoso e ser moderado. Então, é eu corrigir quando é necessário, como nós vimos lá, nós já falamos sobre isso. Então, é eu corrigir o outro quando é necessário, mas sempre de uma forma respeitosa, sempre de uma forma assertiva, né, compreendendo o outro, o lugar onde ele está, o contexto da situação.
E também, da mesma forma, não só a correção, mas como o elogio. Porque eu não posso ser autêntico e achar que eu posso falar tudo o que eu quero, como eu quero, quando eu quero. Porque aí você é uma pessoa sem educação, você não é autêntica, né? Cortella já vai nos mostrar isso. Quando ele fala do elogio, é você elogiar de uma forma pródiga, ou seja, sem esperar algo em troca, e avaliando a circunstância. Se o sujeito fez o melhor que ele podia com a circunstância que ele tem ali, então eu vou elogiar de uma forma verdadeira. Porque aquilo vai trazer para ele uma motivação para que ele possa cada vez fazer mais. Agora, se o sujeito faz algo que é meia boca, que ele poderia ter feito melhor, e você vê que ele poderia, você percebe, você entende que ele poderia ter feito melhor, então esse elogio vai ser de uma forma diferenciada. E aí você, só que não te dá o direito de você destruir a pessoa ali também, né, de você humilhá-la. Mas é você de falar de uma forma respeitosa, mas trazer para ele essa relação de que ele poderia ter feito melhor, porque isso vai permitir que ele também tenha crescimento. Isso é corrigir com amorosidade, né? Então é orientar com amor sem humilhar ou sem crueldade. O que é muito difícil hoje, né? Como nós falamos lá, enquanto educadores, nós muitas vezes somos muito reativos, atuamos de uma forma muito reativa. Então, quando o aluno bate de frente, quando o aluno fala alguma coisa, ao invés de nós sentarmos, acolhermos e conversarmos, dialogarmos, ele já chega com os dois pés no peito, brigando, gritando, e isso faz com que se crie uma tensão, um conflito muito grande e um distanciamento, né, da construção desses valores. E não só da construção dos valores, mas do próprio respeito. E isso só dificulta cada vez mais, né, o processo de interação, né, e relação entre professor e aluno. Então, uma pessoa que age, né, dentro desse processo de correção, de elogio, de orientação, de uma forma muito assertiva, vai formar outras pessoas autênticas. Então, a nossa função ali, enquanto educadores, é buscarmos essa formação autêntica do outro. Que ele não seja só uma reprodução, mas que ele seja ali uma produção, né, enquanto fazer bem para a sociedade, que ele produza o bem para a sua comunidade, para o lugar onde ele está inserido e principalmente na sala de aula, né? A gente não pode esquecer isso. Então, como nós falamos ali, nós já trouxemos uma pinceladinha, muitas vezes nós vamos ter lá na sala de aula, e hoje eu acho que a gente vê com uma maior intensidade, tanto em quantidade quanto em qualidade, o desrespeito. E esse desrespeito, ele parte ali na relação professor-aluno, na relação aluno-professor, na relação aluno-aluno, então, nós estamos muito alicerçados nessa individualidade do que, meu direito, eu posso, eu quero e eu falo, eu sou assim mesmo, e a gente esquece dessa relação do outro, do respeito, do validar o que o outro sente, né, falar sobre os sentimentos, por isso as competências socioemocionais são tão importantes de serem trabalhadas em todos os níveis de escolarização, né, e para nós evitarmos essa ação, então, reativa, evitarmos de sermos movidos ali somente pela emoção, ou muitas vezes também pelo despreparo, não saber como lidar com aquela situação de conflito, né, numa sala de aula. Então, o que que eu faço? Como que eu ajo quando um aluno me xinga, fala algum palavrão? Porque muitas vezes a gente leva para o pessoal e a gente quer se sente ofendido, né? Tem o ego, o nosso ego foi ofendido, ferido, e a gente quer então ferir também o outro. E esse não é o caminho. A gente acha que a gente vai perder postura não, perder a moral frente aos outros alunos, e eu falo que é justamente o contrário. Quando a gente perde as estribeiras, aí que a gente perde total a moral mesmo, né? Ou agir com inconformismo, né? Movido pelo inconformismo. Muitas vezes, assim, eu não estou conformado com aquela situação, então eu ajo à revelia, né? Isso também é muito perigoso. É perigoso não só no sentido da interação e na relação com o aluno, mas também enquanto professores, porque isso vai nos adoecendo e nos trazendo ali muitos problemas de saúde, né? Problemas de relacionamento, interação não só na escola, mas familiar, na casa, com colegas. Isso vai trazer muitos conflitos. E nós temos que atuarmos de uma forma a nos livrarmos desse peso, né, dessa angústia que muitas vezes nos acomete. E para isso, a primeira coisa é sermos respeitosos com o outro e com nós mesmos também, né? Temos um cuidado conosco, entendemos as nossas limitações, entendemos as nossas possibilidades. Isso também é uma relação ética. E o Cortella traz uma frase ali interessante para a gente pensar,
que ele diz assim, que a ética se consolida dentro do indivíduo, né, e não por reflexo dos outros grupos. Ou seja, eu quero ser autêntico porque tenho isso como um valor, não porque a outra pessoa, deixando de ser, me desobriga de sê-lo. E o que, que ele está querendo dizer com isso? Ele fala, olha, você tem que ser ético, você tem que ser respeitoso, você tem que ser amoroso, independente do outro. Se o outro não é, você não vai deixar de ser só porque o outro não é. Se o outro não respeita, você não vai deixar de ser respeitoso só porque ele não está respeitando. Se o outro não ama, você não vai deixar de amar só porque ele não ama. Você vai continuar sendo aquilo que você é, porque você é autêntico. E quando nós falamos desses conflitos, quando nós falamos desses problemas que muitas vezes acometem ali a escola, nós temos que compreender que por mais que o outro, seja família, seja outro professor, né, outro colega de trabalho, seja alunos, atuem de forma desrespeitosa com a gente, nós não podemos ir de frente, bater de frente e ter o mesmo comportamento, porque a minha educação, a minha ética, a minha moral não depende da moral e da ética do outro, mas o meu comportamento depende somente daquilo que eu sou enquanto sujeito, dos valores que eu defendo e que eu, né, desvelo ali, né, demonstro na sociedade, demonstro na comunidade, demonstro na escola, no lugar onde eu estou. Então, os seus valores, gente, não podem ser alterados por conta do valor, dos valores dos outros. E isso é um desafio muito grande hoje para a educação contemporânea, né? Aí alguns pontos que eu trouxe ali para a gente refletir. Primeiro, a questão da tomada de consciência, né? Então, da família no contexto de desenvolvimento do estudante. Então, qual que é a função da família nessa questão? Então, como que a família pode contribuir para uma formação respeitosa desse aluno? Tanto no sentido, né, para que não haja hostilidade na relação escolar, né, ali com o professor, mas também de uma transformação social, de uma transformação desse sujeito. A compreensão do sofrimento docente, então nós temos que compreender essa angústia que o professor está sofrendo por conta, né, desses vários problemas e conflitos que hoje acometem a escola, e também pensarmos, né, compreendermos que há uma necessidade urgente de nós inovarmos a educação. E quando eu falo de inovar a educação, é nós repensarmos práticas pedagógicas, repensarmos a questão de conteúdo, é nós repensarmos a questão do ambiente escolar, é repensarmos enquanto educadores. Então, o que eu estou oferecendo e propondo para os meus estudantes, para os meus alunos, também enquanto educador? O quanto isso tem sido transformador ou não para a vida deles? E acolher o estudante que está em transformação. E por que transformação? Transformação porque ele está num processo de desenvolvimento, ou seja, de formação, seja ela não só a questão acadêmica, mas como formação social, né? Indo para o processo de construção de cidadania, de identidade, mas também de transformação, porque muitas vezes são valores que conflitam. Valores que eu tenho na minha casa, valores que eu tenho na escola e valores que eu tenho na sociedade, que são distintos e se conflitam em muitos momentos. Então, esse aluno ele está em transformação porque ele está nesse meio todo, ele está permeado por todos esses valores e ele está recolhendo ali, buscando a sua própria identidade e sua própria constituição de valores. Então, por isso que é transformação. E por isso que nós temos que pensar, então, em educar com respeito, educar para o bem, para uma prática educadora de liberdade e de responsabilidade, para que esse sujeito tenha liberdade das suas ações, mas que também tenha responsabilidade sobre os seus atos, responsabilidade sobre aquilo que ele faz ou ele deixa de fazer, né? E aí eu trouxe para a gente finalizar ah, dois excertos aí do Paulo Freire que eu acho que vai ao encontro dessas discussões. Um que é: só desperta paixão por aprender quem tem paixão por ensinar, né? Então eu só consigo fazer o outro amar aquilo que ele está estudando se eu tenho amor sobre isso, né, enquanto professor. E educação é um ato de amor. Educar é um ato de amor, né? Por isso, um ato de coragem demanda da pessoa que faz coragem, potência, conatos, né? Potência de vida. E que não pode temer o debate. O debate ele sempre vai existir em torno da educação, né? Sempre nós vamos debater, brigar, lutar com a educação, pela educação e com a educação, né? E com a educação. É, análise da realidade. Então, a nós observarmos o que está acontecendo ao redor e trazermos isso para reflexão. Não pode fugir da discussão criadora sob pena de ser uma farsa. Então, a educação ela é transformação.
né? Quando nós falamos de educação, ela tem ali a intencionalidade de alteração do indivíduo para um bem comum, para um bem, não só para o bem do sujeito, mas para um bem comum, né? Por isso que nós educamos para a nossa comunidade, nós trazemos valores que nós acreditamos que são ali essenciais para a vida social, para a vida individual, mesmo ali para o sujeito, para a vida familiar. E sempre, então, minha gente, quando nós buscarmos atuarmos dentro do campo educacional e tivermos que trazer ali algumas competências, trazermos ali algumas correções, orientações, que ela seja feita com muita respeito, com muito amor, com muito discernimento daquilo que está se fazendo. Tá? Então, esses são os pontos de reflexões aí para nossa aula de hoje. Espero ter contribuído um pouco aí para a formação de vocês, né, para esse novo pensamento. E nós ficamos aqui, então, por aqui hoje, minha gente. Aí as duas referências que nós temos na nossa aula. E até a nossa próxima aula. Tchau, tchau, minha gente. Um grande abraço aí para vocês. Tchau, tchau.